Nesse vídeo aqui, vamos abordar formulários de envio de dados, de entrada de dados. Vamos mostrar um exemplo. Eu vou vir aqui no nosso site, vou vir aqui na página Contato, tá? Comumente, nos sites, encontra esse formulário na página Contato, mas isso não é a regra. Você pode encontrar ele em várias páginas, no rodapé, mas na maioria dos casos está na página de Contato. Então, provavelmente, quando você baixar um tema pronto para você fazer a edição, vai ter um formulário na página de contato e você tem que entender como que você monta essa estrutura para você poder editar a estrutura que está lá. Um formulário, ele depende de dois processos para o envio de e-mail. A parte de web designer, que é o que a gente está abordando nesse curso, a parte que você monta essa estrutura, tá? Porque aqui é uma estrutura que ela entra com os dados. Nós temos aqui campo nome, e-mail, assunto, telefone, descrição e um botão enviar. Então, essa parte que entra os dados é a parte de web design, é essa parte que eu vou te apresentar para você entender. Quando você envia, quando você clica em enviar, que a gente chama de submeter os dados, quando você submete os dados que estão aqui preenchidos, a página que recebe esses dados já é uma página que já é composta de uma linguagem de programação, tá? Independente da linguagem, é uma página que você já tem que ter uma ligação ali com o servidor. Então, esta outra parte que recebe os dados que foi preenchido aqui, quando submete, que recebe esses dados, não será abordada nesse curso, porque esse curso aqui ele é apenas de web designer, tá? Então, provavelmente, se você, quando estiver editando o teu site, você não tiver passado ainda no web design, não tiver ainda feito o estudo de uma linguagem de programação, provavelmente você vai pegar, montar o teu formulário, tá? E todos os dados que vai ser preenchido, submetido aqui, o seu programador que vai receber esses dados ali para montar essa página para fazer o envio do e-mail. Mas esse curso, como ele aborda só a parte de web design, a gente vai aprender só como estruturar essas informações, certo? Então vamos voltar aqui na nossa página aqui está limpa, vamos voltar no nosso VS aqui e vamos entender como montar esse formulário. Então o formulário, você tem que abrir e fechar um formulário, tá? E o que é o formulário? É um formulário feito para a entrada de dados. E para você iniciar um formulário, você inicia com a tag menor que form, ok? Dentro do form tem a ação. A ação, tá? Você escreve action, é a ação que é a página que vai fazer o envio da informação, certo? Então essa página que vai fazer o envio da informação não é você, o web designer, que vai criar, não é você que vai programar, porque isso é parte de programação, isso você só vai conseguir fazer se você terminar essa parte desse curso e dar o início a um curso de linguagem de programação para você entender. Mas eu vou colocar que isso aqui seria enviado para a página, por exemplo, envio, tá? .php, só como exemplo, a gente não vai criar essa página, é apenas um exemplo. Então, dentro do act, você coloca para qual página vai ser enviado, tá? Continuando, você tem que formar o quê? Qual que é o método? Qual que é o método de envio? Aí existe dois tipos de método de envio. Existe o tipo post, certo? Pode colocar minúsculo e maiúsculo que funciona da mesma forma. Então, esse é um tipo de método de envio post e existe o tipo de envio get, tá? A diferença entre post e get, ela não cabe, tá explicando aqui, porque isso é parte de programação. Isso é a forma de transição de dados. É a forma com que esse dado vai ser enviado para a página que é colocada aqui. Então, isso não vai ser necessário agora entender isso, porque para você entender isso, você tem que ter conceito de programação. O que eu tenho que te falar é o seguinte: você vai ter que perguntar para o seu programador qual que é a página que você tem que colocar aqui, porque ele vai ter que ir e te falar qual que é a página. E o método que você colocar aqui, você apenas informa o seu programador. Fala, olha, o meu formulário, o método é get. Ou o meu formulário, o método é post. Ou deixa que o seu programador decide se ele prefere post ou se ele prefere get. Ok? Então eu vou deixar aqui o método aqui post, tá? Que é o mais comum, que é o mais usado. Certo? E aí você pode fazer o quê? Fechar esse formulário. E você fecha ele aqui embaixo. Certo? Então, dentro do seu formulário, você precisa criar o quê? Você precisa criar os campos, tá? Quais são os campos? Esses campos aqui, ó, campo nome, campo e-mail, campo um campo, mas é um campo que você vai criar, é de acordo com a sua necessidade. Você pode pegar um tema que tem lá nome, e-mail, telefone e assunto. Você pode pegar um tema que tem lá nome, e-mail e a descrição.
Isso é dinâmico, é você que vai definir isso. Então, temas pode ter quantidades e tipos de campos diversos. E você pode manipular e colocar quantos campos você quiser, do tipo que você quiser, com o nome que você quiser, certo? Então, aqui vamos passar aqui para a parte da criação para você entender como que você cria esse campo. Antes disso, vamos ressaltar que nós não entramos na parte de CSS. Lembrando que CSS é o que dá o quê? É que dá o designer, é que faz a estilização do código, é que deixa o teu código fonte bonito. Aqui nós estamos abordando HTML puro, nativo, então não se preocupe com o visual, preocupe só com a técnica, tá? Não vai ficar bonito, porque para ficar bonito tem que ter CSS para você fazer isso uma estilização melhor, certo? Então, como que você cria um campo? Para você criar um campo, você entra dentro da form e você coloca menor que, tá? Input, tá? Type, tá? Então, o put type. Então, o que é esse type? Type é o tipo do conteúdo. Então, se você quer um tipo de conteúdo texto, qualquer tipo de caractere, você tem que colocar text, certo? Se você quer que o tipo desse conteúdo seja digitado apenas número, você coloca number, certo? Se você quiser que esse campo aqui ele é um campo declarado para e-mail e tem uma validação que tem que ter um e-mail, você coloca e-mail, tá? Lembrando que essa validação, a única coisa que ela consegue verificar se tem é um arroba ou não. Então, se eu falar que o tipo desse campo é e-mail, ele vai esperar que a pessoa coloque uma frase que dentro dessa frase tenha o caractere arroba, certo? Então, você tem vários tipos de campo. Se você quer que esse campo seja, por exemplo, para colocar um URL, você vai colocar o URL. Ele vai ter a necessidade que os dados inseridos comecem com https seguido no URL, ou http seguido no URL, que pode ser que tenha o S ou não, que o S é o S de segurança quando tem ali a parte certificado digital. Mas se você coloca o URL, você declarou, eu quero que seja uma URL. Se você quer que esse campo seja um campo de arquivo para anexar alguma coisa para enviar, você colocar um tipo file, tá? File significa que você quer que seja um anexo de documento, certo? Se você quer que esse campo seja um campo de data, de calendário, você coloca date. Aí você falou, eu quero que seja um campo data. Então, existem várias formas, tá? Eu vou deixar text aqui para a gente continuar. Name. Name vai ser a identificação desse campo para o teu programador entender de qual campo está se referindo para ele receber esses dados que foram submetidos e processar do outro lado. Então, qual que é o name? Qual que é o nome? Vou colocar aqui o name desse campo é nome. Pronto, esse é o campo nome, certo? Então, eu coloquei que o name é nome. Então, essa informação dentro da tag name é o teu programador ele vai precisar saber. Porque lá ele vai ter um código lá na linguagem de programação, independente de que linguagem que ele vai receber os dados desse campo, tá? E os dados que ele vai receber pelo name, então os dados do campo nome, ele vai receber e processar do outro lado. Do outro lado que eu falo é lá na página que ele vai receber, a página que você declara aqui dentro do Action, tá? Que é a página que o programador, alguém que conhece a linguagem de programação, vai desenvolver. Então eu vou colocar aqui um name, vai ser nome, e aí você pode falar que esse campo é obrigatório o preenchimento ou não. Tá? Se você quer que ele seja obrigatório, você colocar required. Você falou que você quer que seja obrigatório o preenchimento dele, certo? Por fim, eu vou fechar esse campo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um campo do tipo texto, que o name dele é nome, tá? E é obrigatório o preenchimento dele, certo? Eu vou vir aqui e vou colocar mais informação aqui dentro. Se você quer que esse campo ele tenha aqui uns dados dentro dele, você pode usar a função placeholder. Tá? O que o placeholder faz? Ele cria ali um texto dentro do campo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, digite seu nome. Pronto, eu coloquei um placeholder dentro. Tá? Eu vou vir aqui, vou dar um BR, vou finalizar com BR para dar uma quebra de linha aqui, tá? E vamos criar mais um campo aqui. Eu vou colocar aqui, vou colocar outro campo aqui, ó, input type, eu vou colocar aqui, esse aqui é number, o tipo dele, vou colocar o tipo dele é number, vou colocar que o nome dele é, por exemplo, vou colocar telefone, o name dele, tá? Ele vai ser obrigatório o preenchimento, certo? E não vou colocar placeholder não. Pronto, criei mais um campo. Vou dar um BR aqui
e vou criar outro campo. Vou colocar aqui input type, colocar tipo input type aqui, eu vou colocar que esse aqui é um campo e-mail, ou seja, do tipo e-mail. Vou colocar aqui o name dele vai ser e-mail mesmo, certo? Vou colocar aqui o preenchimento dele vai ser required, ou seja, obrigatório, e vou colocar um placeholder aqui, ó. Digite seu e-mail. Pronto. Finalizei, certo? Eu vou vir dar um Ctrl S aqui, vamos voltar aqui no nossa página de teste, e vou dar um Ctrl F5 para atualizar. Então, veja só, eu criei 3 campos. Eu criei um campo nome, um campo número, eu falei que vai ser telefone, vai ser número, e um campo de e-mail, certo? Então, olha só, o que você coloca no placeholder, ele aparece dentro do campo, tá? Então, tem pessoas que preferem programar, vai ter situação que o que aquela informação que ajuda a pessoa a digitar vai estar acima do campo. Em outra informação, em outra situação, vai estar dentro do campo no placeholder, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque vai ter situação que você vai pegar que em cima do campo vai ter assim. Eu vou colocar um texto qualquer aqui, tá? Ou eu posso colocar uma label. Normalmente a gente usa label, né? Que é label para colocar, por exemplo, um texto dentro. Eu vou colocar aqui, ó, nome, certo? Ou seja, em cima do campo nome, eu coloquei, não, vou dar umas quebras de linha aqui. Eu vou colocar label. Você pode colocar label, normalmente você acha label, mas vai ter várias situações. Eu vou colocar aqui telefone, certo? Eu já tenho uma quebra de linha depois de telefone aqui. E aqui eu vou colocar label. Vou colocar aqui e-mail, certo? Eu vou aproveitar que eu voltei aqui e vou dar uma quebra de linha aqui, depois do campo e-mail, com o nosso BR aqui. E vou colocar o botão que envia. O botão que envia, para você criar ele, você coloca menor que button, certo? Qual que é o tipo desse botão? Submit, ou seja, de submeter, tá? Então, eu vou colocar submit e vou fechar aqui. Quando eu fechei minha tag, ele já fechou o botão. Aí eu vou colocar enviar dados, tá? Tudo simples, tudo sem formatação, tudo sem CSS, porque aqui nós estamos focando apenas na parte de HTML. Então, eu vou atualizar aqui. Vou voltar aqui e vou atualizar. Olha a diferença. Eu coloquei aqui, ó, campo nome e aqui o campo, tá? Texto aqui, ó, telefone, e-mail e aqui digite seus dados, tá? Tá feio porque a gente não vai estar usando o CSS e não vamos usar, tá? Porque aqui eu estou exemplificando apenas o HTML. Eu fiz o seguinte, para ficar mais organizado e mais fácil de visualizar ali, depois do campo nome aqui, eu vou colocar 2 quebras de linha aqui. Vou colocar 2 BR aqui, só para ele afastar mais, tá? E para a gente entender como que isso aqui está funcionando. Eu vou atualizar e vou voltar aqui no nosso navegador aqui. Pronto, olha só. Então nós temos o campo nome, nós temos o campo telefone e nós temos o campo e-mail. Então esse texto que está aqui dentro, ele é feito por quê? Ele é feito pelo placeholder. Então você vê que no campo nome, eu usei essa função aqui, placeholder, e coloquei digite o seu nome. Ah, mas como eu já tenho um título aqui em cima e já está falando para o cliente que ele tem que colocar o nome, eu não preciso usar placeholder. Só para você entender isso. Então eu vou vir aqui e vou tirar o placeholder daqui e vou tirar o placeholder também, tá, do campo e-mail. Por quê? Porque eu já estou aqui com a lábio aqui informando o cliente que é para colocar o e-mail, então eu não preciso ir falar para ele, ó, nome e aí dentro do campo colocar dito seu nome. É questão de preferência, tá? Não tem necessidade, certo? Então vou atualizar isso aqui e vamos voltar aqui para você ver que eu tirei o placeholder. Pronto, não tem mais, certo? Agora note que o campo number, ele é diferente. Como eu declarei aqui no campo number que ele é um campo, que ele é no campo telefone, que o tipo dele é number, apenas número, olha a diferença dele. Ele não me permite digitar texto que não seja caractere, que não seja número. Eu vou tentar bater uma letra, não consigo. Se eu tentar bater número, eu consigo, tá? Inclusive, ele até traz aqui, ele até traz aqui, ó, essa setinha de navegação, tá? E mesmo que você consiga bater um caractere, você bate só um, mas quando você tenta enviar, né, ele não deixa, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Só para você entender. Aqui eu coloquei que o campo telefone é obrigatório pelo required e eu coloquei que os 3 campos eu coloquei como obrigatório, tá vendo? Então se eu voltar aqui e eu não digitar nada, deixa eu atualizar aqui, e eu não digitar nada e eu clicar no botão aqui enviar dados, ele vai falar preencha teu campo. Por quê? Porque eu disse que é obrigatório.
Ele vai falar me preencher o seu campo, que eu falei que é obrigatório, certo? Então eu vou vir aqui e vou preencher alguma coisa. Tá? Se eu vir aqui e colocar um caractere aqui que não seja número e tentar enviar, ele vai dizer ensina um número. Por quê? Ensina um número. Porque eu já disse que esse campo é do tipo number, só aceita número. Então tá colocado o número aqui 65 999 32 18 68. Lógico que quando você está programando, editando, você vai colocar um campo number e deixar essa formatação ruim. Você vai querer uma formatação legal, que vai colocar aqui aquela máscara para ficar bonitinho, mas a gente está só exemplificando e mostrando aqui os tipos de campo, tá certo? Aí se você vir aqui colocar um texto qualquer aqui no campo e-mail, ele vai falar, cadê o arroba? Por quê? Por que isso? Porque quando eu criei o campo e-mail, eu declarei que o tipo dele é e-mail. E se o tipo dele é e-mail, ele espera que tenha uma arroba. Então eu tenho que colocar alguma coisa, arroba, alguma coisa. Tá? Então ele não vai validar se o que está antes do arroba, se o que está depois do arroba corresponde a uma caixa de e-mail verdadeira. Ele só quer que tenha uma arroba. Essa é uma validação nativa do HTML5, tá? Ela não é totalmente funcional, mas é melhor usar ela do que não usar nada. Mas existe aí diversas formas de você validar um e-mail, se realmente foi digitado um e-mail, aí você já usa ali linguagem de JavaScript, outras questões que a gente não está abordando nesse curso, tá? Mas só de você colocar o type mail, você já entende aqui, o sistema já quer que tenha pelo menos uma arroba que você meio que dá coloca uma regra em quem está digitando ali. E quando você clica aqui em enviar dados, o que ele faz? Ele pega os dados que está aqui e ele submete, e ele envia. Tá? Envia para onde? Envia para a página que você passou no Action. Então aqui, nós falamos aqui que o Action é o envio.php, ou seja, ele vai procurar uma página chamada envio.php. Só que nós não vamos criar essa página, porque a gente não está abordando o PHP aqui. Mas eu vou deixar assim, só para mostrar para você entender. Já que eu preencher tudo, se eu clicar em enviar, ó, e lá em cima ele navegou para a página envio.php, que por sua vez não foi encontrada porque não existe. Deixa eu voltar, certo? Então aqui nós entendemos como criar os campos. Tá? Voltando aqui no nosso VS, se eu criar um outro campo aqui, deixa eu tirar um pouco de quebra de linha para otimizar o nosso espaço aqui. Certo. Se eu vim aqui colocar um outro campo aqui, vou colocar embaixo de e-mail aqui. Se eu vim aqui colocar label, vou criar um label agora, né? Vou colocar aqui link, apenas para a gente entender isso aqui, fica mais fácil, mais organizado. Eu vou colocar aqui o input type do tipo URL, né? Certo? URL, name, e eu vou colocar aqui link. Required, ou seja, eu quero que ele seja obrigatório. Opa, esqueci de fechar aqui a tag name, tá vendo? Quando você não fecha, ele já dá erro, ó, mudou a cor do meu require ali. Então eu tenho que fechar aqui para entender que tá tudo certo. Você tem que aprender a lidar com os erros do Visual Studio Code, tá? E vou fazer uma ressalva aqui. Dominar a tua IDE, que é a tua ferramenta de programação, acelera e muito o teu desenvolvimento. Então aprenda sobre Visual Studio Code, tá? Existe conteúdo vasto na internet. Vai no YouTube e coloca ali conhecer as ferramentas do VS, do Visual Studio Code, aprendendo mais sobre o Visual Studio Code. Então, perca ali algumas horas aprendendo todos os conceitos do Visual Studio Code, aprendendo teclas de atalho, porque tecla de atalho acelera muito o desenvolvimento, certo? Ok? E vou criar um campo aqui, URL, tá? Eu vou mudar um BR aqui, quebra de linha. Vou criar aqui um campo aqui também, vou colocar aqui data, por exemplo, de nascimento. Digamos que você quer pegar a data de nascimento, é só para exemplificar aqui. Eu vou colocar aqui um campo aqui, input type, né? Já fechei, né? Eu vou colocar aqui o tipo dele é data, date o tipo dele. Pronto, criei dois campos, um campo link e um campo data de nascimento. Então, se eu voltar aqui no nosso VS Studio Code aqui, no nosso monitor e atualizar, Opera ficou totalmente desorganizado, porque eu não dei uma quebra de linha depois do campo data. Nós vamos voltar aqui, tá vendo? Eu não dei uma quebra de linha. Deixa eu tirar essa quebra de linha. Ó. Depois do meu campo data, eu vou colocar um HR, que é uma linha na vertical que nós já aprendemos a fazer. Pronto, fica mais organizado. Agora, se eu voltar aqui e atualizar, pronto. Eu tenho aqui, né, o campo nome, o campo telefone, o campo e-mail, o campo link e o campo data de nascimento. Então, se eu enviar dados, é obrigatório. Eu vou colocar aqui César. Se eu tentar enviar, telefone é obrigatório. Colocar um número.
O e-mail eu tenho que colocar aqui, eu vou colocar sim@sim.com, pronto, coloquei o e-mail. Campo link é obrigatório. Se eu colocar um texto aqui, fala insira um URL. Então, como que é um URL? Só te exemplificar. Se eu vim aqui copiar a URL do meu site, olha só como que ela vem. Ela vem com... Deixa eu voltar lá no começo dela. Ó, toda URL começa com HTTP ou HTTPS dois ponto barra barra. Então, se não tiver um HTTP ou HTTPS no início, o campo entende que isso não é URL, tá? Então, eu tenho que vir colocar aqui HTTPS dois ponto barra barra google.com. Pronto, agora eu criei uma URL válida. E no que o type URL se baseia para entender que isso é um URL? Pelo início, tem que ter do HTTP ou HTTPS dois ponto barra barra no início do endereço da URL. E o campo que eu informei que o tipo era data, olha só, ele já me deu o quê? Um calendário, tá? Então, se eu falei que o tipo data, ele deu a formatação de data. Se eu vim aqui, eu posso escolher uma data. Então, aqui é o campo do tipo data. Eu tenho outras formatações, tá? Eu vou criar apenas mais uma aqui e eu quero que você agora comece a pesquisar. Eu vou dar um BR aqui para esse vídeo ficar muito extenso, né? Eu vou colocar aqui um label. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, hora, só para a gente entender o campo hora aqui. Eu vou colocar input time, do tipo time, né? Eu vou colocar aqui que ele é um campo hora. Required. Pronto, fechei. Tá? Então, eu vou criar mais esse campo hora para a gente treinar aqui. Se eu voltar aqui no meu monitor e atualizar, eu criei um, um campo do tipo hora. Então, se eu falei que o type dele é do tipo time, olha só. Eu falei que o tipo desse campo que eu criei é do tipo... Opa, é do tipo time. Ele falou assim, ou seja, tempo. Ele quer que você digite um tempo lá. Então, se eu voltar aqui, veja só, ele já é um campo do tipo time. Então, se eu clicar aqui, eu posso preencher. Ou se eu clicar aqui, ele já desce aqui. Para me escolher aqui a hora e o minuto. Tá? Então, você entende que existe campos de formulários de vários tipos, tá? Isso que eu mostrei não é todos, tem mais. Então, aprofunde e pesquise mais sobre isso, tá bom? Vai no chat GPT e coloca ali, liste todos os tipos de campos de um formulário. Então, o que você precisa entender? Você precisa aprender a fazer pesquisa. Você precisa aprender a estudar. Porque ninguém nesse mundo vai conseguir te passar, tá? Ninguém vai conseguir te passar todas as informações que existem, porque é muita coisa. Você que tem que aprofundar. Eu vou colocar aqui, ó, liste todos os tipos de campos de um formulário. Pronto, coloquei aqui no chat GPT, ó. Liste todos os tipos de campo de um formulário. Então, faça a pergunta dessa forma. Faça a pergunta objetiva. O que o chat GPT fez? Olha como ele é inteligente. Ele já criou um formulário e já colocou aqui, ó, campo senha, campo e-mail, campo número, campo telefone, campo data, campo checkbox, tá? Campo radius, campo do tipo select, tá? Campo do tipo text area, campo do tipo file para mandar arquivo. Então você vê que existe muito tipo de campo, muitos tipos de campo. Então você tem que aprender a fazer pesquisa, porque senão você nunca vai avançar, porque existe muito conteúdo, você tem que aprender esses conteúdos, tá? Eu posso vir aqui, ó, copiar, eu vou vir aqui, eu vou copiar esse código inteirinho do ChatGPT, voltar aqui na minha página e colar, só para você entender. Porque o que eu estou te ensinando aqui, eu estou te ensinando aqui como que você pega o atalho, como que você faz de forma fácil. Eu não estou querendo ser complexo, porque curso complexo aí, cheio de conteúdo, uma tonelada de conteúdo, tá cheio na internet. Então, eu estou te mostrando aqui um atalho. Ó, eu peguei exatamente a minha resposta lá do ChatGPT, né, de um Ctrl+A, selecionei tudo, colei aqui de um Ctrl+S. Agora, se eu voltar aqui no nosso monitor e atualizar, olha aqui que o ChatGPT já me deu todos os tipos de campo. Ó, exemplos de tipo de campo de formulário. Texto, senha. O que é campo senha? É o campo que você está digitando e ele está ocultando. Vamos entender como isso funciona? Vamos entender como isso funciona. Ó, o campo do tipo senha, deixa eu dar um mais aqui para você. Olha só, o campo do tipo de senha, o type dele é password. Então, todo campo que você cria dentro do formulário e coloca password, ele é do tipo senha, tá? Então, já vimos aqui o campo do tipo e-mail, já vimos o campo do tipo number, já vemos. Vemos aqui outros tipos de campo. Temos o campo aqui do tipo do campo checkbox,
tá? O que é um campo do tipo checkbox? São aquelas caixas que você marca, tá? Então, olha aqui, ó. Se você criar um campo aqui, ó, cria um campo aqui, e você falar que o type dele é checkbox, veja que eu tenho 3 campos criado com o checkbox, certo? Você vai ter aquelas caixinhas lá. Então, se eu voltar aqui, olha só, as caixinhas estão aqui, ó. Esse é o campo do tipo checkbox. E tem o campo do tipo radius, que é esse aqui que você marca as bolinhas aqui, tá? Vamos entender qual que é esse aqui. Tá aqui, ó. Se você falar que o tipo do campo é rádio, você está criando aquele campo com aquelas bolinhas para você preencher. Temos o campo aqui do tipo aqui, ó, text area. O que é campo do tipo text area? São esses campos aqui, ó. Veja, se eu pegar um campo aqui, ó. Ó, que campo. Aqui você não define, ó. Se você criar aqui, ó, text area, você abre com text area, tá vendo? Você abre text area, dentro você coloca o name, coloca o número de linhas, ou seja, a altura do campo, né? E fecha o text area. Então, esse campo aqui, vou te mostrar aqui, é esse campo aqui, ó, text area. Então, é esse tipo de campo. Tá? Aqui temos um campo file, que é para você selecionar um arquivo. Quando você clica aqui, ele pede para você selecionar um arquivo, tá? Então, eu vou te mostrar como que você cria. Nós já até falamos, é o campo do tipo file. Ó. Então, se colocar aqui o tipo é file, é um campo do tipo arquivo. Então, se você vê que existe uma quantidade muito grande de tipos de campo e que é muito fácil você conhecer todos, tá? Eu já te expliquei o conceito, é muito fácil. Eu fiz uma pesquisa simples no chat GPT aqui, tá? Ele já me deu aqui exemplo de todos, quase todos os tipos de campo. Tá? Esse aqui é o campo tipo select, você tem um grupo de seleção. Olha só como que é simples você criar ele. Tá aqui, ó. Você abre o select aqui, coloca o name dele, tá? Abre o select aqui e fecha aqui. Dentro dele você coloca a option. Cada option desse é uma alternativa de escolha. No caso aqui tem três opções de escolha, tá vendo? E como você cria a option? Abre a option, coloca o value e fecha a option. Aqui é o que a pessoa visualiza, aqui é o valor que é submetido quando você clica em enviar. Então aqui é o campo do tipo select. Então você veja como que é simples quando alguém te dá o direcionamento, tá? Então o chat GPT, ele te tem muita informação, as redes sociais têm muita informação, então pesquise, tá? Pesquise, avança, entenda tudo sobre o formulário. Eu te mostrei muita coisa aqui, mas é muito pouco em relação ao tanto de coisa que existe e o que você pode fazer. Então faça exemplos de todas as formas, qualquer coisa que você pensar em fazer com o formulário para enviar dados, pesquise e descubra mais coisas sobre formulário de contato. Tá bom? Formulário de envio de dados, na verdade, né? Que na maioria dos casos, um site é enviado para enviar um contato, mas num sistema, num dashboard, num sistema administrativo, a gente usa formulário o tempo todo para fazer cadastro de dados no banco de dados e abastecer sistemas. Tá bom? Então pesquise e avance muito sobre formulário de contato. Existe muito mais do que eu estou mostrando. Até mais.